número 5. Iremos fazer a leitura dos 12 versículos iniciais, como sempre fazemos, mas nos concentraremos hoje no versículo de número 6. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 12, a leitura de hoje. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos, irmãos. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós ouvimos com atenção o teu Evangelho. Agora queremos te pedir, Senhor Deus, que toda e qualquer interferência, toda e qualquer limitação possa cessar nesse momento. Que o teu povo esteja aqui com um só propósito: ouvir a tua voz. Usa, Senhor Deus, a mim como teu servo, instrumento para a pregação da tua palavra, para desvelar, para explicar e aplicar o teu maravilhoso Evangelho. Fala-nos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. De fato, irmãos, uma característica básica da nossa nação tem sido a fome e a sede de justiça. Um povo que não aguenta mais, uma nação que não suporta mais a injustiça, a corrupção, a ineficiência do Estado, a violência nas nossas ruas. Um povo que quer dar um basta na injustiça. É esse sentimento que aflora nos nossos dias. Manifestações de norte a sul. Um povo que se organiza contra um governo que a cada dia destrói a nossa nação. É um sentimento de injustiça, de engano, de corrupção como nunca antes vimos na história do nosso país. O que é estranho é imaginar que este mesmo povo que clama por justiça, que aponta para as nossas autoridades, acusando-nos de corrupção, são os mesmos que não respeitam nenhuma fila. São os mesmos que, quando visitados em seus negócios, oferecem propina aos ministros do Estado. São estes mesmos que saem às ruas, mas que em suas casas permitem que toda injustiça reine.
pessoas também são injustas. A injustiça é tal, irmãos, que quando apontamos para o outro, deveríamos saber que nós também somos injustos. Como esperar a justiça nesta terra, onde aqueles que acusam também poderiam ser acusados? Será que é este sentimento de injustiça, de ira, que o Senhor diz que é bem-aventurado? As bem-aventuranças do Senhor dizem respeito àqueles que são cidadãos do seu reino. Você pode perceber que a abertura do Sermão do Monte, o Senhor reúne uma multidão. Veja comigo o verso de número 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, ele passou a ensiná-los. Havia uma multidão que ouvia o Senhor, mas ele passa a ensinar especificamente aos seus discípulos. Bem-aventurança após bem-aventurança, ele está dizendo quais são as características daqueles que são filhos do seu reino. Um tema que abre e fecha as bem-aventuranças. Capítulo 5, verso 3, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, verso 10, porque deles é o reino dos céus. Uma estrutura de envelope que abre e fecha o sermão do Senhor. Quem são os cidadãos do reino dos céus? Ele já nos disse que, em primeiro lugar, eles são pobres de espírito, eles são miseráveis de espírito, eles não têm do que se gloriar, são mendigos espirituais. E esta situação os levou ao choro, verso número 4. Eles pranteiam, eles lamentam pela sua situação. Diante dessa constatação de miséria, de choro, eles são levados a ser cada vez mais mansos. Eles não buscam a salvação com os seus próprios braços, mas esperam no Senhor. E esses que esperam no Senhor, o que esperam? Ora, esperam justiça. Veja que a bem-aventurança, ela segue uma estrutura básica. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai perceber que em todas elas há uma estrutura simples. Primeiro, o Senhor diz que aquelas pessoas são bem-aventuradas, aqueles que vão morar no reino dos céus são bem-aventurados. É Ele quem declara quem é bem-aventurado. E logo em seguida ele dá a motivação dessa bem-aventurança, seja por humildade, seja pelo choro, pela mansidão e agora pela fome e sede de justiça. Essas características formam um contraponto, um contrassenso com o reino da terra. O reino do Senhor é espiritual, por isso ele não fala de coisas terrenas. Em Lucas, quando o outro evangelista vai registrar texto correlato a esse, ele mostra também as características daqueles que não são cidadãos do reino dos céus. Eles não são absolutamente nada disso. Não são mansos, não choram pelos seus pecados, não são humildes e também não têm fome e sede de justiça, pela justiça verdadeira. Mas por que utilizar esta imagem? Fome e sede. Esses são sentimentos básicos, são necessidades básicas do momento. Não há nada mais necessário para a nossa vida. Não é à toa que em Mateus capítulo 6, quando o Senhor nos diz o que deve compor a nossa vida e nos levar à satisfação, Ele diz: se você tiver o que comer e o que vestir, ou seja, isso é básico, verdadeiramente básico, sem isso você não vive. O Senhor está dizendo que sem justiça nós não conseguimos viver. Por isso
nós devemos ter fome e sede. Se os irmãos lembrarem-se do texto de Lucas, capítulo 15, a narrativa que traz a parábola do filho pródigo, aquele homem deixa a sua casa em busca de uma vida nova com a herança que o pai lhe deu. Perde tudo. Quando perde tudo o que tinha, o que lhe resta é fome e sede, a ponto de querer se alimentar da comida dos porcos, e até esta foi lhe negada. Ele não tinha outra escapatória senão voltar para a casa do seu pai. E o que ele volta pedindo não é nada mais do que comida. Isso é básico. Fome e sede são necessidades básicas da nossa vida. Por isso são comparadas à justiça. A necessidade de justiça é básica para o homem. Em toda a Escritura, esse tema é tratado. O homem com fome e sede. Há um salmo, irmãos, que serve de pano de fundo para esse texto. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo número 106. Os irmãos lembram-se que o texto de Mateus, e não só o texto de Mateus, mas os próprios ouvintes do Senhor eram judeus convertidos. Eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. Mateus é o evangelho que mais cita, seja por meio de citações literais ou alusões ao Antigo Testamento. Em cada bem-aventurança, o Senhor utilizou-se também do conhecimento desses homens da Antiga Aliança, especialmente desse salmo, salmo de número 106, que retrata uma particularidade na história de Israel. O povo, mais uma vez, havia caído em pecado. O povo se casava com mulheres cananitas, desfilavam com essas mulheres. A lei dizia que isso era proibido, que esses homens não poderiam se relacionar com essas mulheres. Mas o pecado era tanto que eles não davam mais nenhuma importância para a lei do Senhor. A justiça não estava sendo satisfeita, e o que é gerado é um clima de ira. Acompanhe comigo a partir do verso 30. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Antes disso, toda essa história foi construída. Todo o contexto de pecado do povo. Até que a ira era tamanha, por esses homens estarem zombando da lei de Deus, que este homem chamado Finéias executou o juízo do Senhor. Ele transpassou um casal, um judeu que havia casado com uma cananita. Ele transpassou com uma lança. E a interpretação do texto é que esse homem executou juízo, ou seja, ele colocou em prática a justiça divina. Verso 31. Isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Vejam o conceito se desenvolvendo. A justiça não era satisfeita. Cria-se a ira do povo, até o ponto em que Finéias executa o juízo, e isto é imputado por justiça de geração em geração. Verso 32. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Sabe como é que eles foram parar nessa idolatria? Quando começaram a se casar com as filhas dos ímpios. É sempre assim, irmãos. Quando o povo de Deus mistura com o ímpio,
a tradução, a informação que a Escritura nos dá é que isso é o mesmo que se ajoelhar diante dos seus ídolos, de oferecer sacrifícios aos ídolos desses homens ou dessas mulheres ídolos. Mas o juízo do Senhor sempre vem à tona. Verso 39. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Veja, isso é comparável à prostituição. Qual é a reação do Senhor a tudo isso? Verso 40. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. A injustiça reinava sobre Israel. Qual é a reação de Deus? Ira. Deus irado com o seu povo por conta dos pecados. Salmo 119 nos traz uma ilustração próxima a essa. Verso número 20. Diz assim o salmista: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. O Salmo número 42 diz: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? É sempre assim, irmãos. Sempre que há injustiça, sempre que nós olhamos para o lado e vemos injustiça, a ira se acende, porque esse é um reflexo da imagem e semelhança de Deus colocado sobre nós. Deus se ira com a injustiça, o povo também se ira com o sentimento de injustiça. A questão é como é que esse desejo do salmista, como o desejo do profeta Isaías, no capítulo 55, que diz palavras muito semelhantes, como essa justiça seria satisfeita? Nenhum desses homens pode saciar-se da justiça própria. Voltando ao texto de Mateus, agora no capítulo 3, verso de número 13, é dito: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Abra comigo em João, capítulo número 4. Evangelho de João, capítulo número 4, a partir do verso 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come! Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Quem mais tinha fome, sede de justiça era o próprio Cristo. Porque o saciar da fome e sede de justiça é obedecer a Deus, porque Deus é a própria justiça, revelada na sua lei. Cristo disse: o que me alimenta, o que sacia a minha sede e a minha fome, é obedecer ao meu Senhor. Por isso, se o homem quer ter a sua justiça satisfeita, ele necessitava urgentemente de obedecer cada mandamento do Senhor. Alguns podem dizer: mas eu tenho fome e sede de justiça.
Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu amo a lei do Senhor. Será mesmo? Como é que nós podemos avaliar a nossa fome e a nossa sede? Olha, se a fome e a sede é pela justiça do Senhor, logo eu deveria manter uma disciplina naquilo que me leva a saciar minha fome e sede. Como eu digo que tenho fome e sede de justiça, não tenho tempo para o Senhor. Não tenho tempo para ler a palavra do Senhor. Não tenho tempo para meditar nas belezas do Evangelho. Não tenho tempo para sentar com a família e falar sobre o que a Escritura ensina para a nossa casa. Há algo de errado, irmãos, porque se fome e sede são necessidades básicas, e eu me assemelho ao Senhor nesta fome e sede, eu deveria buscar saciá-la. Isso teria que ser uma prioridade. E tudo que é prioridade, nós temos tempo. Eu duvido você não ter tempo amanhã para trabalhar. Eu duvido você não ter tempo amanhã para comer. Você tem tempo, porque isso é prioridade. Há um conflito tão grande de conceitos, uma confusão enorme de prioridades, que até uma lei do Senhor, um mandamento do Senhor é colocado de frente com o outro. Eu tenho fome e sede, pastor. Eu amo a palavra do Senhor, mas infelizmente o trabalho tem tomado todo o meu tempo. E o senhor sabe, eu sou provedor do lar. Veja, eu sou provedor do lar. Eu não posso mais ler a palavra do Senhor. Quer dizer que você está me dizendo que Deus lhe deu um trabalho que tira o seu tempo de meditar na palavra dele, deixa o seu emprego. Alguma coisa tem de errado. Certamente não vai ser necessário você deixar seu emprego, porque ele não consome tanto tempo assim. Qual é a prioridade da minha vida? A Bíblia não diz que eu devo ter fome e sede das coisas supérfluas, mas fome e sede de justiça. A esposa está no lar e realmente tem muitos afazeres. Cuidar das crianças, preparar a alimentação para a família, cuidar do esposo. Infelizmente, eu estou sem tempo. Por isso é necessidade básica. Assim como o almoço, assim como cuidar com as crianças, você precisa cuidar da sua alma. Ter tempo, ter fome e sede de justiça é colocar o Senhor como prioridade única e primeira da sua vida. Mas o homem sempre teve desculpas para não buscar a justiça do Senhor. Essa é uma história tão antiga, irmãos. Ela vem lá do Éden. Se você abrir comigo em Gênesis capítulo 3, nós vamos perceber que as nossas desculpas são muito antigas. O Senhor havia dado uma lei: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem come e cai. Duas coisas acontecem. Verso 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles fugiram e eles tiveram vergonha. Verso de número 7: abrindo-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Eles fugiram com medo da justiça de Deus, e imediatamente eles tentaram cobrir com a sua justiça própria. Veja que ridículo. Um homem que não tinha problemas com nudez, capítulo 2, versículo 25, agora no capítulo 3, verso de número 6, verso número 7, se esconde do Senhor.
e tenta cobrir-se, ou seja, com a sua própria justiça, fugir da justiça do Senhor. O Senhor não aceitou a justiça própria do homem. Mas no verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A justiça do homem não pode encobrir a sua vergonha. O Senhor mesmo providenciou justiça para Adão e Eva. Deu-lhes uma promessa que nasceria um filho, mas até o nascimento desse filho a promessa foi dada e um sacrifício foi feito. Ele matou um animal, derramou sangue e vestiu o homem e a mulher com a sua própria justiça. A dificuldade de entender esse texto, abra comigo em Isaías capítulo número 59. Será que é exatamente isso que o texto de Gênesis queria dizer? Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há quem clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comeu os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Agora veja o verso número 6. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. De onde Isaías tirou esse conceito de que o homem tenta vestir-se, cobrir a sua vergonha, buscar autojustiça? Certamente, irmãos, ele lembrou-se do que Adão e Eva tentaram fazer. E a interpretação do profeta é: não prestem as suas vestes, não poderão cobrir a vergonha do homem. Agora veja comigo o verso número 16 do mesmo capítulo. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. É verdade, irmãos, que Isaías certamente está falando do Senhor Jesus Cristo. Mas a base é o Éden. O homem que tentou fazer para si roupas para cobrir a sua vergonha, e esta roupa não prestou, não serviu, o Senhor providenciou. E o verso de número 16 diz: a sua própria justiça o susteve. Verso 17, ele vestiu o homem com a sua justiça. O homem não tem em si justiça própria. É interessante como o Novo Testamento segue a mesma linha. Em Gênesis capítulo 15, verso 1 e 2, foi dito a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão não tinha como andar perfeitamente na justiça do Senhor. Gênesis capítulo 15, verso número 6. Ele creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. Agora veja o que é que o Novo Testamento diz. Romanos, carta aos Romanos,
Gênesis capítulo 15. Que, pois, diremos que é alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Abraão tinha fome e sede de justiça, mas não dele próprio. Ele não tinha como ser perfeito diante do Senhor. Mas Abraão creu e a justiça de outro lhe foi imputada, e assim ele recebeu a salvação. O Novo Testamento entende esse conceito e aplica agora a Igreja da Nova Aliança, no capítulo número 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, não justos, mas declarados justos. Qual é a estrutura da justificação? Um justo morre pelos injustos. E alguns desses injustos, que são eleitos por Deus, creem na obra daquele que é plenamente justo, e a justiça dele nos é imputada pela fé. Nós somos declarados justos, mas nós não somos justos. Irmãos, é interessante pensarmos que se Deus é tão justo como Ele é, e se é tão certa a sentença do Senhor sobre aqueles que são pecadores, o mais correto, o mais seguro seria fugir do Senhor. Foi isso que Adão e Eva fizeram a priori. Fugiram de Deus. Mas parece que esse não é o caminho. Parece que quanto mais eu conheço a obra, a perfeição do Senhor, a sua justiça, mais eu devo correr para Ele. É isso que nos ensina o Salmo número 68. Veja comigo. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. Veja a imagem que está sendo projetada. O ímpio foge da presença de Deus. Foi essa a primeira atitude de Adão e Eva, fugiram. Mas quando eles receberam a promessa, no capítulo 3, verso 15, eles pararam de fugir. Por quê? Eles não eram mais ímpios, eles creram na promessa. Verso 3 diz: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Parecia ser o contrário. Se Deus é justo juiz e eu sou um pecador, eu tenho que fugir do Senhor. E muitos fazem isso. Mas o justo, o justificado, corre para perto do Senhor, se esconde na justiça do Senhor, crê na justiça de Cristo, corre para perto da cruz e não para longe do Senhor. De fato, irmãos, esse é um dos aspectos da salvação do Senhor: justificação. Mas essa fome e sede de justiça tem que me levar a algo prático, porque a justificação ela é interna, ela acontece no meu coração. Qual é o produto externo da justificação? Ora, a santificação. Aqueles que se sentem miseráveis, aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que são mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, buscam justiça.
buscam viver a justiça. Eles já são justos, porque Cristo declarou em sua justiça própria. Mas eles buscam diariamente a santificação. É essa tensão que vive o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, onde ele diz que a lei do Senhor e a sua carne militam. Ele quer fazer o bem e esse bem que ele quer não consegue. E o mal que ele não queria, ele faz automaticamente. É essa tensão de quem foi justificado. Paulo já havia falado no capítulo 5 que ele era um justificado. E no capítulo 7 ele entra nessa tensão. Nós vamos viver sempre assim nessa terra. Uma terra de injustiça. Uma terra de impiedade. É por isso, irmãos, que o verso 10 do capítulo 5 de Mateus diz que aqueles que são humildes, que choram, que são mansos, que têm fome de sede de justiça e todas as outras bem-aventuranças vão ser perseguidos por conta da justiça. Eu encontrei justiça, então eu deveria viver em paz. Aqui nesse mundo não. Você está em paz com Deus, mas em guerra contra o mundo. Eu alcancei paz diante do Senhor, mas o mundo agora vai me perseguir. À medida que eu alcancei a justificação diante do Senhor e busco santidade, o mundo não vai gostar. Essa tensão é tão clara que quando você vai apresentar o Evangelho, as pessoas tendem a ter dificuldades. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que essa tensão é vista em todas as vezes que se faz a evangelização. Primeiro, você mostra que é impossível para um homem, que você não tem condição de alcançar a justiça que Deus impôs. Aí o homem diz, então, se é impossível, não tem o que fazer. É muito difícil. Você lê os 10 mandamentos e diz que você tem que fazer tudo isso, e em todas as suas implicações, o homem chega a uma conclusão óbvia: eu nunca vou conseguir fazer isso. A segunda pergunta, ela é feita depois que você explica a graça. Realmente, você não precisa fazer. Você não tem como fazer. Cristo fez o seu lugar, e agora você recebe de graça. Qual é a segunda pergunta do ímpio? Não pode ser tão fácil assim. Não pode ser tão fácil assim. Nem pode ser tão difícil que eu não consiga fazer. Nem tão fácil que seja de graça. Porque o que o ímpio quer é justiça com as próprias mãos. Será que algum desses ímpios que nós conhecemos pode ter um verdadeiro desejo de justiça? Será que esses que estão se manifestando podem ter esse desejo de justiça? De certo ponto, sim, irmãos. Porque a imagem e semelhança do homem nos leva a ter o desejo pela justiça. Mas não essa que o Senhor está falando. Essa, o homem comum não pode ter. Existe uma sequência de parábolas no Evangelho de Lucas que nos explicam como funciona a mente do ímpio diante da justiça de Deus. Abra comigo em Lucas, capítulo de número 18. A primeira parábola é do juiz iníquo. O tema central de todo o capítulo 18 é a justiça, a busca pela justiça. E a primeira história que é contada é de uma viúva que corre atrás de justiça desesperadamente. Veja comigo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz o
juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Havia um desespero dessa mulher, fome e sede de justiça, a ponto dela importunar esse juiz iníquo. E ele atendê-la para se livrar da mulher. Quando ele atende e a justiça é feita, há um comentário no texto, verso número 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aos que clamam dia e noite, veja, aos que todos os dias têm fome e sede de justiça, mas não fizeram com suas próprias mãos? Foi o juiz que fez justiça. Parábola seguinte, uma segunda parábola entre o fariseu e o publicano. Veja qual é a oração do fariseu, verso número 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja a oração desse homem. Ele não precisa de Deus. Ele tem justiça própria. Ele cumpre toda a lei. Mas é uma mentira. Essa é uma oração mentirosa. Porque homem nenhum consegue cumprir toda a lei do Senhor. Agora veja no publicano, verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Veja qual é o pedido desse homem: Senhor, faz propiciação pelos meus pecados, paga a minha dívida, faz justiça no meu lugar. Verso 14: digo-vos que este desceu justiça para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Aí vem a parábola das crianças, e o Senhor diz: não os embaraceis, deixai vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Porque as crianças não fazem justiça com as próprias mãos, elas são completamente dependentes do Senhor. Quarta parábola, o jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É mais um fariseu. Mais um fariseu. Tem justiça própria, não precisa da justiça de Deus. Quando o Senhor apresentou a segunda tábua da lei, ele disse: eu já faço tudo isso. Isso aí eu cumpro, eu não preciso do Senhor para ir para o céu. Jesus disse, verso 22, ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Apontado o grande calo desse homem, Deus que ele tinha no seu coração, a injustiça do seu coração. Ele tinha uma idolatria que guardava como um tesouro. A imagem é essa, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Essa parábola é tão difícil, tão complexa, que os próprios discípulos disseram: Senhor, então não temos como entrar no reino dos céus. E o Senhor disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A injustiça do homem pode ser justificada por Deus. Como? Verso 31, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e
vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. É impossível para os homens, é verdade, é impossível. O homem não tem como alcançar a justiça divina. A atenção é essa. Logo em seguida o Senhor Jesus diz: eu vou ser escarnecido, eu vou ser cuspido, eu vou à morte, para que vocês tenham vida. Eu vou fazer justiça no lugar de vocês. É interessante a história que vem por fim, a sequência de parábolas. Capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, veja o contraste com aquele outro rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Um buscou justiça com as suas próprias mãos, e ao ser confrontado com a lei, disse: eu não posso deixar tudo o que tenho, porque eu sou rico. Um outro rico, publicano, pecador, disse: Senhor, o Senhor está na minha casa, o Senhor mudou o meu coração, o Senhor me justificou, o meu prazer é no sol, agora eu tenho fome e sede de justiça, e eu vou colocar a tua lei em prática. Restituo a quem houver defraudado 4 vezes mais. Como é que houve salvação naquela casa? Não foi por justiça própria, não foi pelo braço de Zaqueu, foi pela justiça do Senhor Jesus Cristo e pela fé de Zaqueu. Romanos nos dá uma última informação sobre essa justiça. Romanos capítulo número 3. Como ser farto de justiça, porque essa é a promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 9, traça uma antropologia do ser humano. Não busca Deus, não há um justo, não há quem entenda, todos se extraviaram a uma, fizeram o que não agrada ao Senhor. Essa é a foto do ser humano. Agora no verso 21 há um contraste. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vejam, tudo aquilo que a antiga aliança dizia já apontava para a lei de Cristo, para a justificação do Senhor. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça
justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja agora o verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no presente tempo, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como é que a fome e sede de justiça pode ser saciada? Em primeiro lugar, quando a fome e sede de justiça do Pai forem saciadas, e elas foram saciadas em Jesus Cristo. Esses que têm a fome do Senhor saciada e recebem a salvação por meio da fé, buscam viver uma vida de justiça plena, têm fome e sede de obedecer ao Senhor. Interessante, irmãos, é que o texto de Romanos disse que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, saciada, farta. Ou seja, não há mais nenhum aspecto da justiça de Deus que precise ser pago. Quando você olha para um pecador que está em Cristo, ele não deve nada mais a Deus. O problema é, porque eu imponho mais jugo, mais peso sobre essa pessoa? Porque quando eu olho para um pecado, para um erro, para um deslize de um irmão meu, que foi justificado por Cristo, que teve a sua conta paga, que não deve mais absolutamente nada a Deus, não consigo ter o restante das características das bem-aventuranças. Olha para a sua Bíblia. Porque eu não sou misericordioso, porque eu não sou pacificador, porque não tenho um coração limpo para ter paciência com os meus irmãos. A sequência das bem-aventuranças não são colocadas de maneira furtiva. Há uma lógica. Se você foi justificado, se você foi perdoado, se a sua conta foi paga, você tem obrigação de ser misericordioso, de ser pacífico, de ser limpo, de ter paciência com o erro do seu irmão. A segunda lição desse texto, irmãos, é que nós não podemos esperar justiça dessa terra. Não devemos nos calar, é bem verdade. Isso não quer dizer que você vai ser um alienado, que vai perceber toda a corrupção e ficar calado. Você pode se manifestar, mas nunca pensar que neste mundo nós teremos plena justiça. Porque o reino de justiça é o reino dos céus, não nessa terra. Se você procurar ter fome e sede de justiça aqui na terra, como muitos dizem, aqueles que interpretam pela teologia da libertação, pela missão integral, olham para um texto como esse e dizem que aqui há indicação de justiça social. O texto não está falando sobre isso. Quem defende justiça social a partir de um texto desse, como fome e sede do crente, insaciável, está anulando a obra de Cristo. Porque Cristo veio para nos levar para o céu, para o reino dos céus, onde lá sim nós teremos a perfeita justiça. Aqui na terra não, irmãos. Não vamos ser alheios a tudo que acontece, mas não podemos criar falsas esperanças. Mas ainda há uma última lição. Para aqueles que procuram, de alguma forma, se justificar. Ele convida a fazer uma pergunta interior. Se eu morrer hoje, será que a justiça de Deus foi saciada? Será que de alguma forma o Senhor está farto de justiça pelos meus pecados? Se a sua resposta para isso é porque você não faz isso, nem aquilo outro,
Você não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Você precisa de conversão. Mas se sua resposta é: eu sei que sou pecador, eu sei que sou injusto, eu sei que nada tenho, eu sei que eu choro pelos meus pecados, que eu sou manso porque não consigo atingir a salvação, e o Senhor saciou a fome e sede de justiça em meu lugar, pode ter certeza, se você morrer hoje, você vai estar justificado diante de Deus, porque Cristo saciou fartamente a justiça do Pai, quando na cruz do Calvário morreu e levou os nossos pecados. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, queremos agradecer pela Tua palavra pregada, explicada e aplicada em nossas vidas. Estamos gratos porque o Senhor nos justificou diante do Pai. Porque em Ti, Senhor Deus, nós temos paz com Deus. Nos faz ter fome e sede de justiça a cada dia, buscando viver a Tua palavra, obedecer ao Senhor. Que o nosso pão e a nossa água seja sempre obedecer ao Pai, como o Senhor obedeceu. Em nome do Teu Filho. Amém. Quero convidar os